Marcos Ensina. Só que esse é um pouquinho especial, algumas pessoas vão entender por quê, né? Mas tudo bem, nós estamos, nesse vídeo, nós resolvemos falar um tema assim que é pouco discutido aqui na internet, principalmente no YouTube. A grande greve de 1917. Opa, peraí, Marcos! Peraí! 1917 é a Revolução Russa. Também. Só que nós vamos falar da grande greve de 1917, ou a greve geral de 1917, que vai falar da formação do operariado brasileiro, tá? No começo do século XX. Mas antes de continuar, vamos lá, dá o seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal, que eu preciso de você também, né, gente? Você tá aqui ouvindo de graça, tá? Mas esse vídeo é muito especial, como todos os vídeos aqui do Marcos Ensina. Mas, em particular, eu vou pedir para você que está assistindo, chega até o final, tá? Chega até o final porque é importante, tá? Não já pula, já não sai, só, dei a visualização, foi embora, dou o joinha, foi embora. Não. Para você aprender, você tem que ficar, tá? Você vai ficar até o final. Então vamos lá. Nós estamos no ano de 1917. 1917 foi um ano conturbado. Para começar a conversa, nós estamos falando aí do começo do século XX, tá? No meio da Primeira Guerra Mundial. E tem um vídeo sobre ela, você pode assistir. O vídeo não tá muito bom, tá, né? Eu vou deixar na descrição, o som não tá legal, mas dá para assistir mesmo assim, tá bom? Mas nós vamos falar do movimento operário brasileiro. Aí você vai falar assim, professor, de onde surgiu esse movimento operário? Dos imigrantes, tá? Com certeza, quem está me ouvindo agora, se você mora no estado de São Paulo, tá? Muitos dos seus antepassados, seus avós, bisavós, vieram da Itália, de Portugal, da Espanha, como imigrantes, muitos fugidos da guerra ou fugidos de outra situação, tá? A grande maioria vieram para onde? Trabalhar nas fazendas de café, olha lá, trabalhando café, um serviço duro, mas é o serviço deles, tá? Mas todo mundo veio para trabalhar no café? Não. Alguns vieram empreender, como o Conde Matarazzo, tá? Francisco Matarazzo, que formou um império no Brasil, tá? Um império empresarial, tá? Francisco Matarazzo, ou Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Tem uns que falam assim que indo roubando ficou milionário, mas é uma piadinha da época, tá? Mas não tem nada a ver, que é um cara que trabalhou muito, sofreu muito. Procura sobre ele que você vai ver o Conde Matarazzo, uma história bonita sobre ele. Mas nós estamos aqui para falar da formação do operariado. Vamos lá. Nós estamos no início de uma nova fase do Brasil, tá? Nós estamos vivendo a República Velha no Brasil. República Velha, tá? É a República dos Coronéis. Ainda era a República que quem mandava nela eram os fazendeiros do café, uma oligarquia paulista, que a gente vai ver depois no outro vídeo, o café com leite. Beleza, gente, mas como você já deve ter estudado no segundo ano, mais ou menos, do ensino médio, no oitavo ano do ensino regular, do fundamental, desculpa, você viu lá uma questão muito importante que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial foi no século XVIII, na Inglaterra. A bandeira era bonita, né? Você acha bonita essa bandeira? Sim, a Revolução Industrial foi na Inglaterra. E ela se desenvolveu muito na Inglaterra, tá? E durante o século XIX ocorreu a Segunda Revolução Industrial, tá? Que foi um avanço dessa revolução. Digamos que o vapor, o carvão, foi o grande motor, carvão mineral, não é carvão de churrasqueira não, tá? Carvão mineral, não é que você faz churrasquinho não, no domingo, tá?
É o carvão mineral. Esse carvão mineral, ele esquentava caldeiras, dava vapor, e esse vapor tocava máquinas. Na segunda revolução industrial, não vai ser assim que vai acontecer. Nós vamos ter o petróleo, tá? E a energia elétrica, tchá, 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 a luz, isso! A luz que é tão importante para nós hoje, né? Quando acaba a energia, muitas vezes a gente não fala assim, acabou a energia. A gente fala assim, acabou a luz, né? Já viu essa expressão? Acabou a luz. Mas acabou a energia, a transmissão de energia que foi interrompida por algum motivo. Mas vamos lá, vamos entender o que nós estamos falando. O Brasil ficou meio afastado dessa revolução industrial, tá? Você vai entender. Por quê? Porque o Brasil estava num movimento assim agrícola. Eles acreditavam que o Brasil tinha uma vocação agrária, então não precisava, tá, de indústria. Para que indústria? Para que indústria? Nós temos o café dá dinheiro para os fazendeiros. Tá? Para os fazendeiros dava muito dinheiro, sem dúvida. Para o povão, povão não, tá? Mas nós estamos falando da formação do operário. Chegaram os imigrantes, tá? Em grande quantidade. Muitos deles com experiências, tá? Sapateiros, alfaiates, o que mais? Operadores de máquinas. E claro que eles não queriam ficar no campo, no trabalho do café, ou na lida do café, que era muito difícil. Muitos deles foram para as cidades. E lá eles foram trabalhar nas cidades. Tá? E se formou aí, sim, um corpo de operariado. Ou uma artista, ela vai mostrar esse operariado numa obra de arte que nós vamos colocar aqui para vocês verem. Dá uma olhada nessa obra de arte aqui. Isso, gostou dela? É Darcila do Amaral, tá? Então essa obra, Os Operários, parece que tem rosto de todo mundo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu faço até uma brincadeira, falo para os alunos, né? Procurar o seu rosto aqui. Vamos procurar o seu rosto? Vamos? Isso! Achou o seu rosto? Tem moreninho, tem japonês, tem de óculos, tem sem óculos, tem mulher com toque, tem de tudo que é jeito. O que essa obra quer dizer, gente? Que o Brasil, ou o operariado do Brasil, era formado de imigrantes de muitos lugares, né? Desde o Japão, da Ásia, da China, e da África, e da Europa, e até alemães, tá? Tinha gente para tudo que é lado. Esse pessoal era explorado. Professor, mas você não falou ainda o que aconteceu, que surgiu essas indústrias. Isso! Tá lembrado da Primeira Guerra Mundial? Tá? Os caras estavam em guerra. Os caras quem? A Europa. A Europa estava em guerra. Então ela não podia fornecer para o Brasil coisas básicas, como chapéus, ferramentas, armas, tecidos. Por quê? Porque elas estavam usando esse produto para eles mesmos, durante a guerra. Não tinha condição de eles simplesmente, vamos parar de produzir aqui para a guerra, vamos mandar para o Brasil. Não é assim que funciona. Tá? Então eles estavam preocupados com a produção deles, tá? E com a guerra, tinha que vencer a guerra. Então eram os esforços de guerra. O Brasil então ficou sem esses produtos. O que nós vamos fazer agora então sem esses produtos? Claro, uma indústria nacional. Essa indústria nacional, ela vai rastejar, tá? Lá atrás, no segundo reinado com Dom Pedro II, tá vendo ele aqui? O Dom Pedro II, só que vai ter um grande nome a indústria brasileira. Tá? Será o Barão de Mauá, olha lá, o Barão de Mauá, tá? O Barão de Mauá, Irineu Evangelista, ele foi um cara que tentou industrializar o Brasil lá no século XIX, só que ele não conseguiu, tá? Ele chegou a abrir fundições, empresas de comércio, navegação, indústria mesmo, só que faleu, deu uns probleminha, faliu. Tá. Já no século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, lembrando que ela começou em 1914, vamos recordar um pouquinho? Tá,
1914, mas como começou a Primeira Guerra Mundial? Tchá, 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 tchá! Isso! Acertou quem respondeu? A morte de Francisco Ferdinando da Áustria. Ele é arquiduque, príncipe herdeiro da Áustria, tá? E o Brasil, então, voltando para o Brasil, para os operários, precisaram se organizar, tá? E o Brasil organizou, assim, tá? Uma pequena indústria de consumo, pequena ainda, quase artesanal ainda, uma manufatura ainda, não havia uma indústria ainda como a gente fala que é. Não é uma indústria, entendeu? Uma indústria, tá? Tudo bem. Mas e daí, gente? O que tem de importante nisso? Precisou de operários. Muitos desses operários eram os imigrantes. Esses imigrantes que vieram da Europa. E muitos deles tinham uma ideologia meio de esquerda. Não conta pro pessoal de direita da internet que vai ficar bravo. Isso! Era um pessoal de esquerda. Eles eram anarquistas. Ô, professor, o que é o anarquismo, professor? Tá? Tua mãe não fala pra você? Esse quarto tá uma anarquia? Que é isso, fulano? Esse quarto tá uma anarquia? Por que uma anarquia? Porque é uma ideia política. Anarquia é a ideia política sem governo, tá? Em espanhol, tem uma frase muito famosa do anarquismo: se há governo, sou contra. Vou repetir. Se há governo, sou contra. Ou seja, se tiver governo, não interessa quem é governo, tá? Se é governo de direita, governo de esquerda, eu sou contra o governo. Tem outra piada, diz que os imigrantes espanhóis, quando chegaram no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tem um time do Botafogo. A torcida do Botafogo estava gritando: Botafogo, 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 Botafogo. Aí os imigrantes espanhóis foram atrás e começaram a gritar: no Palácio do Governo, no Palácio do Governo, né? É claro, gente, que é uma piada, isso aí talvez nunca aconteceu, tá? Mas o que é importante? Esses anarquistas organizaram os primeiros sindicatos. Ô professor, mas isso é uma invenção brasileira? Não, gente! Tá? A gente vê que isso já existia na Europa há mais de 200 anos. O Brasil que é atrasado, muito atrasado, aliás, muito atrasado, tá? Nós vamos ver que na Europa, já na Inglaterra, já tinha até um movimento cartista, tá? Que reivindicava participação política. Mas o Brasil estava o que, gente? Gatinhando! Que nem um bebezinho, gatinhando atrás disso. Beleza, gente? Vamos lá. Então, em 1914, começou a guerra, o Brasil precisou se organizar, tá? Esses anarquistas também se organizaram em sindicatos. No começo, para autoajuda, para ajudar os amigos que estavam com problema, aquelas tipo corporações, tá? Só que, seguinte, o trabalho nessas primeiras manufaturas, tanto no século XVIII, lá na Inglaterra, como no Brasil, no século XX, eram péssimas. As condições de trabalho eram péssimas. E as pessoas trabalhavam 19 horas por dia. Não tinha sábado, muitas vezes não tinha domingo, e muitas vezes não tinha nem hora do almoço. Tá? Ah! Não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Tá? Nem o químico, nem o normal, nem feminino e masculino. Não tinha banheiro. Ué, professor, como é que faz o 2 e o 1? Ei, professor, como é que faz o 2 e o 1? Vai no chão. Tá? Vai no chão. Igual no século XVIII. Claro, gente, a situação sanitária era péssima. Lembrando que eles não tinham, só para lembrar disso, eles não tinham nem janelas nos prédios. Essa situação começou a se complicar muito por questões salariais. A guerra, a inflação, a situação econômica não estava boa, aquele negócio todo. O que aconteceu, gente? Aconteceu que uma indústria têxtil, em 1917, alguns sindicatos ligados também aos comunistas, o professor já tinha comunista lá? Tinha, e esses eram comunistas, viu, gente?
ligada à Rússia mesmo, o negócio pega. E os anarquistas organizaram uma greve em uma indústria têxtil, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? E houve um pequeno movimento, tá? E na República Velha, reivindicação trabalhista ou do povo era caso de polícia. Pá, 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 pá. Mandaram prender, a polícia bateu, ficou um negócio de louco. O que aconteceu, gente? Um operário morreu. Um operário morreu. Que tragédia. Morreu um operário. Pessoal, quando morre alguém, sempre tem uma repercussão. Tá? Sempre tem uma repercussão. Tá? Então vamos lembrar aí, 2020, tá? Junho, morreu um negro, tá? Um cidadão negro lá nos Estados Unidos, tá? Por um policial branco, põe no pescoço lá do negro, tá? Morreu. Deu manifestação, tá? É normal. Gente, o que esses manifestantes queriam? 8 horas de trabalho diários. Queriam direito, descanso semanal remunerado. Eles queriam um ambiente mais saudável, tá? Eles queriam banheiros, tá? Nas fábricas. Eles queriam salário justo, proibição de trabalho de crianças e mulheres no noturno. Ah, professor, criança trabalhava? Claro que trabalhava, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Trabalhava e trabalhava muito. Por quê, gente? Porque tinha, o salário era baixo. Uma família de operário tinha que todo mundo trabalhar para ganhar, tá? Mas, como eu estava falando, um operário morreu. Os patrões não queriam negociar, não. A polícia desceu o cacete em todo mundo, tá? Questão do povo é questão de polícia. Manda bater e acabou a conversa. Nós estamos falando em 1917. E o que aconteceu, pessoal? Tá? Com a morte de um, chocou todo mundo. Chocou. Aí houve uma greve geral. Parou tudo. Parou tudo. Indústria parada. Dá prejuízo. Tá? Dá prejuízo. Prejuízo grande. Para quem? Para quem? Para quem? Para os patrões, gente. Os patrões levaram um prejuízo danado. Decidiram, então, aceitar algumas reivindicações. Sentaram lá com a liderança do movimento e aceitaram, por exemplo, as 8 horas diárias de trabalho. Colocar janelas, colocar banheiro, coisas simples, como água. Colocar bebedor, coisa simples, tá? Tudo bem? Ô professor, mas não foi o Vargas que deu tudo isso? Vai ser um mito da dádiva, né? O Vargas, ele vai legalizar muitas, isso em 1932, 1934. Vargas vai legalizar, então vamos relembrar, 1932, 1934, Vargas vai legalizar esses acordos que já foram afirmados, tá? Informalmente com os patrões e os empregados em 1917, tá? Por causa da greve de 1917. Então, Vargas vai legalizar isso. Vai legalizar e o movimento operário vai nascer com força, com pujança, né, vamos dizer assim, tá? Em 1917, com a grande greve de 1917. Tá? Por coincidência, não, é o mesmo ano da Revolução Russa. Claro, gente, animou a Revolução Russa, os trabalhadores no poder, aquela coisa toda. Claro que animou eles para fazer isso. Pessoal, obrigado para quem acompanhou até aqui. Lembrando, 1917 vai ser o início, então, do movimento operário do Brasil. Recapitulando, vindo por imigrantes, muitos narco-sindicalistas, que vem do anarquismo, tá? E muitos comunistas também. Vão ganhar algumas coisas? Vão, tá? Pequenas vantagens que vai ser muito boa para todos eles, tá? Não vai ter o salário mínimo ainda, viu, gente? Salário mínimo só depois. Quem vai dar o salário mínimo vai ser o Vargas, lá na frente.
Beleza, gente? Eu agradeço todo mundo que seguiu até aqui. Dá o joinha, joinha é importante, tá? E se inscreve no canal Marcos Ensina. Marcos Ensina sempre com você. E não se esqueça, hein? Saber faz bem, tá? Tchau!